Se você tivesse 24 horas de vida, o que você faria? Essa é uma pergunta um pouco filosófica demais, um pouco teórica demais, mas na prática ela revela muita coisa sobre o seu coração. E para entender isso, fica até o final desse vídeo. Mas já vai deixando aí o seu like, já se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito e fica aí comigo até o final. Sabe, essa semana essa pergunta veio na minha cabeça. Eu estava tendo meu tempo com Deus e estudando a Bíblia, estudando a vida de Jesus no Evangelho de João, eu percebi uma coisa muito interessante. Isso porque logo depois que Jesus começa o ministério dele, ele é batizado por João Batista, vem a voz do céu, fala: "Este é meu filho amado em quem me consagro". Ele vai para o deserto, passa 40 dias de tentação, vence as tentações de Satanás, vai para uma festa de casamento, transforma água em vinho e depois que ele sai dessa festa, ele vai para o templo em Jerusalém. E o templo naquela época era a habitação de Deus, porque a presença de Deus não era algo em espírito, não era o Espírito Santo que habitava no coração de cada um, mas era uma presença poderosa que nenhum homem poderia ver, senão morria. Isso a gente vê diversas vezes no Antigo Testamento. Deus habitava em tendas, só os sacerdotes podiam entrar nessas tendas, nesses templos, nesses tabernáculos e oferecer ofertas a Deus. Então, quando Jesus chega no templo, ele se depara com um grande comércio, ele se depara com um grande desrespeito ao templo de Deus, porque o templo tinha o principal objetivo de abrigar as pessoas que vinham adorar a Deus, que vinham oferecer sacrifícios e ofertas a Deus e louvá-lo. Mas com aquele comércio, com aquele escambo todo que havia se plantado no pátio do templo, esse propósito inicial se perde. E Jesus fica revoltado quando ele vê isso, ele monta um chicote, quebra tudo, quebra essas propriedades dos comerciantes, esses centros em que eles estavam trocando o comércio, e ele fala: "Vocês perderam o respeito pela casa de Deus, o respeito pela casa do Senhor, não façam isso na casa do meu Pai". E os discípulos, vendo isso, o Evangelho de João vai dizer que imediatamente eles se lembraram de uma passagem no Antigo Testamento que dizia: "O zelo pela tua casa me devorará". E isso ficou na minha cabeça: como assim o zelo pela tua casa me devorará? Eu sempre olhava para essa passagem de Jesus tentando entender o que queria dizer, porque Jesus sempre fala mais do que as próprias palavras. Com um exemplo, ele nos ensina coisas maravilhosas, e eu perguntava para Deus: "Deus, o que o Senhor quer me ensinar através do exemplo de Jesus nessa passagem?" Porque é uma das poucas passagens que a gente vê a ira de Jesus de forma muito prática, mas mesmo assim ele não peca. E quando eu li isso, eu entendi que ali o principal ensinamento que Jesus queria nos passar é o zelo pela casa de Deus. Nesse dia, enquanto eu fazia esse estudo, o Espírito Santo me constrangeu de uma forma tamanha que eu caí de joelho no chão e não conseguia levantar a cabeça, porque a presença de Deus tinha me constrangido, dizendo: "Vocês estão perdendo o zelo pela casa do Senhor". Hoje Deus não habita mais em templos, hoje Deus não habita mais em tendas, hoje o Espírito Santo de Deus habita no coração de cada um dos seus filhos, e este é o nosso templo. Em 1 Coríntios 6, Paulo vai deixar isso muito claro: vocês são templo do Senhor, vocês são a morada do Espírito Santo. E o que vocês têm feito com o corpo de vocês? E é por isso que eu fiz a pergunta no começo do vídeo: se você tivesse 24 horas de vida restante, o que você faria? E se instintivamente a primeira resposta que veio à sua cabeça foi saciar algum prazer, passar algum tempo com a sua família, fazer alguma coisa do tipo, jogar videogame, escutar música, ler algum livro, fazer alguma viagem, e não foi glorificar a Deus, algo de errado está no seu coração. É muito comum e é muito normal que nós tenhamos o desejo de saciar os nossos prazeres, mas depois que nós entendemos que nós nos tornamos morada de Deus, templo do Espírito Santo, o nosso maior propósito se passa a ser louvar a Deus, louvar e glorificar o Espírito Santo que habita em nós. Então, eu vou te perguntar de volta, mas com uma outra proposta. Se Jesus voltasse em 24 horas, se você tivesse mais um dia até que Jesus voltasse, o que você queria estar fazendo quando ele te encontrasse? Essa pergunta basicamente é a mesma, só que muda o tempo final que você tem de vida, muda a perspectiva. E partindo desse ponto, você vai querer muito mais glorificar a Deus enquanto Jesus não volta, do que para saciar qualquer outro prazer. Então a proposta que eu quero trazer com esse vídeo é: tenha zelo pelo templo do Senhor, tenha zelo pela casa do Pai. E essa casa hoje é você mesmo. Sim, é você que está assistindo esse vídeo aí do outro lado da câmera.
Qual é o zelo que você tem pelo seu próprio corpo, pelas suas próprias atitudes, pelos seus próprios pensamentos? Porque tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que você fala, vê e sente devem ser para a glória de Deus. Então hoje faça um autoexame. Você tem glorificado a Deus em tudo que você faz? Nesse dia Deus me constrangeu, Ele falou, você tem tornado das suas orações uma lista de pedidos. Você não mais me glorifica em oração, você não mais me adora da forma que você me adorava antes. Você está perdendo o zelo pela casa do Senhor. E nesse dia eu pedi perdão e me arrependi e falei, não, isso não vai continuar assim. Daqui para frente, o zelo pela tua casa me devorará. O convite que eu quero te fazer com esse vídeo é: permita que o zelo pela casa do Senhor te devore. E hoje, tome atitudes práticas para que a sua vida cada vez mais glorifique a Deus. É um outro padrão de cristianismo. Não é mais só deixar de pecar, porque o pecado desagrada a Deus. Mas nem tudo que não é pecado glorifica a Deus. Você deve fazer tudo para a glória de Deus. E esse é outro extremo. Você para de se preocupar se isso é pecado ou não, e você passa a se perguntar: isso glorifica a Deus ou não? E esse deve ser o nosso foco. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, te abençoado de alguma forma. Siga firme e que o zelo pela casa do Senhor te devore. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.